Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Salmo, número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem uma lição muito importante aqui e nós vamos crescer espiritualmente e não apenas espiritualmente, mas intelectualmente, uma filosofia de vida aqui muito interessante. Esse salmo está dedicado aqui, faz referência a Moisés, oração de Moisés, varão de Deus. Então é importante saber que salmo é sempre número e não capítulo, e não foi apenas Davi que escreveu, tem vários autores, vários escritores, são hinos e tem vários então autores aqui. Todos os dias estamos aqui com oração, primeiramente leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. Todos os dias estamos aqui, é um devocional. Então eu convido você que não acompanha a nos acompanhar e convido você, deixe o seu joinha, comente, curte, compartilhe. Obrigado você que tem participado todos os dias. Aqui o salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Quando você sabe contar os dias, é no sentido de você ter o entendimento de que a vida está passando, de que cada dia é único e que um dia nunca é igual ao outro. Mesmo que o dia fosse igual ao outro, você não seria a mesma pessoa, né? A cada segundo que passa, a minha visão fica diferente, os meus ouvidos, né, a minha audição fica diferente, o meu olfato, o meu paladar, nós estamos mudando o tempo todo. Então eu preciso de contar os meus dias. Eu preciso de perceber que o dia de hoje, ele parece ser muito mais curto do que há 30 anos atrás. Mas o dia é a mesma coisa. Eu percebo que o dia acabou e eu não fiz nada. Mas eu lembro que quando eu era menino, o dia demorava a passar. O dia demorava a acabar. Então é importante saber que as minhas ocupações aumentaram, a minha responsabilidade aumentou, mas o meu estado, o meu psicológico, a minha mente também alterou tudo. Então eu percebo que a vida ficou mais curta, embora tudo continua, o tempo continua o mesmo. Quando eu aprendo a contar os meus dias, eu tenho duas coisas interessantes. A primeira, eu vou agradecer a Deus por cada um dia que eu estou vivendo. Por cada, dá uma cacofonia, mas eu começarei a agradecer a Deus pelos dias que eu estou vivendo. E da mesma forma, eu saberei a investir naquilo que de fato faz a diferença. A diferença. Eu não posso, por exemplo, começar um projeto de vida para minha vida que vai durar 50 anos, porque provavelmente eu não tenha mais 50 anos de vida. Então, eu aprendo a contar os meus dias. Às vezes vemos pessoas que elas não perceberam que a vida já passou, a maior parte da vida delas. E tem um lado bom nisso e tem um lado ruim. O lado bom é que a pessoa é otimista. E o lado ruim é que ela está lutando contra uma coisa que ela não percebeu ainda, que é praticamente impossível vencer, que é o nosso tempo de vida nessa terra. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Você já observou, nós chamamos isso de síndrome de Peter Pan, quando uma pessoa é adulta e ela tem aquela sensação de que é criança, ela quer às vezes conversar como criança, ser irresponsável como criança, e isso é uma coisa muito interessante porque quando você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa de assumir as responsabilidades. Você não é mais um bebezinho, você não é mais uma criancinha, você precisa de falar como adulto. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então é importante a pessoa perceber que o tempo passou,
Mas tenha paciência que eu vou te explicar uma coisa muito interessante aqui, e isso vai ser bom para sua vida. Então é muito importante a pessoa saber que a vida passa, que as coisas passam e que ela precisa de aprender a se comportar. Eu sei, eu às vezes tenho brincadeira de criança, às vezes eu tenho até brinquedo aqui em casa, né? Não vou nem entrar em detalhes, mas assim, beleza. Não é porque eu faço alguma brincadeira, ou sei lá, gosta de coisa que criança gosta, chiclete, chocolate, sorvete, mas você precisa de ter responsabilidade. Eu preciso de saber que eu não sou mais uma criança. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer um que ainda alimenta-se de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqui está falando de um certo amadurecimento. Está falando de responsabilidade. Lembra que eu falei do síndrome de Peter Pan? A pessoa precisa de crescer, precisa de ter responsabilidade. Existem dois tipos de pessoas. Um é aquela pessoa que tem mania de grandeza. Ela chega em uma igreja, ela quer ser o pastor da igreja. Ela muda para um prédio, ela quer ser o síndico do prédio. Ela quer ser o presidente da república, quer ser o gerente. Talvez ela nem se sente como uma pessoa madura, como uma pessoa adulta, mas ela tem aquela ambição. Ela quer mandar, ela quer estar na frente. Isso é um problema muito sério, quando às vezes nem capacitado a pessoa é. Um outro problema é aquela pessoa que não se sente não se sente capacidade para nada. Você não assume as responsabilidades. Pessoas que às vezes é pai, é mãe, é avô, mas ainda se comporta como o filhinho da mamãe ou o netinho da vovó, alguma coisa do tipo. Não estou criticando você, pelo amor de Deus, mas o texto está nos levando a refletir sobre algumas coisas. O meu serviço exige, eu trabalho na área de segurança pública, então constantemente eu tenho que fazer exame, teste psicológico para saber se está tudo no lugar, se os parafusos não estão meio solto e, e os testes sempre mudam para você não, né, não copiar o teste. Eu fiz um teste uma vez e mandava fazer um desenho de uma pessoa, mandava desenhar uma casa e mandava desenhar uma árvore. Então tive que fazer 3 desenhos: uma árvore, uma casa e uma pessoa. Primeiro desenhei a pessoa, depois a árvore e depois a casa. Ou a casa e a árvore, não sei. Mas depois, a surpresa é que eu tive que responder várias perguntas sobre o desenho que eu havia feito. Então, daí por diante, perguntaram quem era, como era o comportamento daquela pessoa, o que ela estava pensando, se era uma pessoa. E eu tive que falar sobre a pessoa, e no final veio 2 perguntas muito interessantes. Qual a idade daquela pessoa e quem era aquela pessoa? Eu acabei respondendo que eu era aquela pessoa. Os traços, assim, não fisicamente, mas a forma que a pessoa estava se comportando, a roupa que estava vestindo, eu acabei chegando à conclusão que aquela pessoa era eu. Embora na hora de fazer o teste psicológico, eu não estava pensando em mim. A casa. Fiz a casa, então fizeram várias perguntas sobre a casa que eu tinha desenhado. E uma das perguntas que chamou a atenção foi: qual a idade dessa casa? E a árvore? Fiz a árvore, né, e tudo, até o banco que eu coloquei debaixo daquela árvore, ele mostrava a minha personalidade. E perguntaram para mim a idade da árvore. Foi impressionante porque tanto a casa quanto a árvore e a pessoa que estava no desenho que eu fiz tinha a mesma idade, que não era a minha idade. Então,
não tive nenhum problema com isso. A minha profissão exige que você tenha uma certa idade, mas aquela idade estava dentro do padrão exigido, tanto para portar arma quanto para comprar arma e trabalhar nesse serviço. Então a idade estava compatível, já era idade de pessoa responsável, mas eu precisava depois de refletir o que é que aconteceu comigo naquela idade. Foi um tempo bom? Foi um tempo ruim? Foi onde mudou a minha vida? Então, é uma fase, é um tempo. A árvore tinha a mesma idade da casa e da pessoa, que no caso seria eu. Então, esse tempo, o tempo de vida marcou a minha vida, então eu preciso de voltar nesse tempo e perceber o que é que eu fiz, o que é que eu estava vivendo, o que é que eu ganhei ou perdi nessa época e trabalhar isso. Tem pessoas que, infelizmente, têm algum trauma na infância, então ela fica vivendo o resto da vida como se tivesse 5 anos, 10 anos, 15, 20. E isso é muito perigoso. Nós precisamos de entender o que é que está acontecendo com a nossa vida e amadurecer, crescer, desenvolver. Precisamos de ter maturidade para assumir responsabilidade como pai, como mãe, como pastor, como evangelista, como profissional, como cidadão. Nós precisamos de assumir responsabilidades, mas para isso eu preciso de entender os meus dias, entender a minha idade, entender que a vida está passando. Eu não posso investir em algo que eu preciso para esses dias, mas que eu só vou conseguir daqui a 100 anos. Eu não posso também viver como, no caso, como se eu nunca fosse morrer. E eu preciso de valorizar cada dia que Deus me dá. Agradecer a Deus por cada dia. E aproveitando a oportunidade, vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dia, Pai, que o Senhor nos deu. Está iniciando um novo dia. Já é madrugada. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia mais. E que nós venhamos ser de fato sábios, perceber, Pai, a nossa vida na terra, a valorizar cada instante da nossa vida, valorizar, meu Pai, os nossos idosos, valorizar as nossas crianças, perceber, Pai, a diferença em cada pessoa, o comportamento de cada pessoa, que nós venhamos ser pessoas, Pai, responsáveis, madura, que nós venhamos ter uma maturidade, Pai, espiritual, sentimental, emocional, em todas as áreas e em todos os sentidos. Nos ensina, Pai, a ser sábios. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor nos der mais um dia para contar. Deus te abençoe.